Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho o 30º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, trazendo o tema Expo Agro na visão dos 5S por uma colheita espiritual excelente. Trago o alerta da Palavra de Deus em Gálatas 6:7, que declara: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Trago como verdade número 30 que, tanto no reino natural quanto no espiritual, para que se obtenha uma colheita excelente, é necessário que se observem a qualificação do semeador, a qualidade da semente e do solo, as condições de colheita da safra e as garantias de salários e direitos do agricultor. Trago como base bíblica Mateus capítulo 13, versos do 1 ao 23, que apresenta a parábola do semeador, além de outras referências que você conferirá durante o vídeo. Quero dizer que o tema é inspirado no dia 28 de julho, Dia do Agricultor, mas o foco da nossa abordagem direciona-se para a semeadura no campo de missões cristãs. Quero dizer que você está convidado a inscrever-se no canal Na Verdade, assistir e compartilhar nossos vídeos, tocar no sininho para receber as nossas notificações, comentar os nossos vídeos e curtir. Espero que as nossas publicações semanais estejam edificando a sua vida. Fique com as narrativas agora de Daniela Vignotti, que traz a sistematização de tudo aquilo que eu trouxe para a nossa reflexão neste vídeo. Fique na paz. Declara a parábola do semeador, que naquele dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. E Jesus começou a apresentar a parábola do semeador. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Jesus foi indagado por que falava por parábolas, e sua esclarecedora resposta para os discípulos foi que a eles Deus mostrava os segredos do reino do céu, mas não à multidão, pois quem tem receberá mais, para que tenha ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque eles olham e não enxergam, escutam e não veem, nem entendem. E assim acontece a essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam o ouvido e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles se voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Concluiu que profetas e pessoas de Deus gostariam de ver e ouvir o que os discípulos estavam vendo e ouvindo. Após esta fala, Jesus, que já havia exposto a primeira parte da parábola, passou a explicar o sentido desta. Na sequência, você tem a primeira narrativa sobre o local onde as sementes foram lançadas, o tipo de solo e a aplicação desta parábola para o reino de Deus, na missão de semear as boas novas do reino de Deus. 1. Jesus disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Estas sementes representam as pessoas que ouvem a mensagem do reino e não entendem. O maligno vem e tira o que foi semeado. 2. Outra parte das sementes caiu onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Estas sementes representam as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz, quando, por causa do sofrimento e as perseguições, logo abandonam a sua fé. 3. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, pois ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. 4. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um.
Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais o que foi semeado. Discorramos um pouco mais sobre o tema Expoado, na visão dos 5S, por uma colheita espiritual excelente. 1. O S de semeador. Eis que o semeador saiu. De fato, Jesus deixou o céu, sua glória de unigênito do Pai, desceu à terra, nasceu como primogênito, trazendo para todo aquele que nele crê a vida eterna. O semeador saiu e, apesar de encontrar solos tão infrutíferos, continuou semeando e exemplificando com a própria vida a perseverança. Ensinou-nos que, além de semeador, é a videira verdadeira e devemos estar enxertados nele, na condição de ramos, se quisermos dar frutos. O semeador está em busca do solo de um coração para ele semear a boa semente de seu mais puro amor, a fim de que esta nasça e gere uma nova vida para a eternidade. 2. O S de semente. Na plantação tradicional, cada semente plantada gerará o fruto de sua espécie. Na lavoura de Deus, a semente é uma só, a palavra de Deus. Esta semente tanto gera vida para os que a recebem, quanto morte para os que a rejeitam. Esta é uma semente cuja frutificação se dá no solo do coração humano, e ela se mostra viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme Hebreus 4:12. Esta semente, mesmo que ache o solo de um coração como pedra, o fará voltar a ser pó. E assim como o oleiro trabalha com o barro, esta semente tem o poder de pegar os solos despedaçados de vários corações e fazê-los inteiros outra vez. Esta semente pode ser plantada nos corações mediante a leitura da Bíblia e de livros, de testemunho, de louvor, entre outras práticas. 3. O S de solo. Não basta o excelente binômio semeador-semente. É preciso que o solo esteja adubado, irrigado, e se por um lado parece ter havido desperdício de sementes, por outro, todos os solos terão que declarar: em mim foi plantada a semente. Ao receber a semente da palavra de Deus, que solo você tem sido? O solo de beira de estrada, pisado por todos e que não entende, não lê, nem se esforça para entender a palavra e por isso, por não conhecê-la, torna-se presa fácil para o inimigo? Você é o solo rochoso dos pedregais, de coração inconstante, sem intimidade, sem conhecimento profundo da palavra, sem fé e sem testemunho de vitoriosa superação dos obstáculos em Cristo, que não sabe distinguir entre verdadeiras e falsas doutrinas, que é arrebatado por qualquer tipo de sofrimento ou perseguição. Você é o solo dos espinhos, está excessivamente preocupado em estudar, trabalhar, acumular bens materiais, se divertir, de modo que não sobra tempo para Deus. Os porcos espinhos, quando ameaçados, entrelaçam-se em forma de proteção contra o ataque inimigo, mas o solo de um coração à base de espinhos não consegue amar, perdoar, reclama pelo que não tem e não agradece pelo que tem. Por fim, eu pergunto: será que você é o solo frutífero? A boa terra? Solos disponíveis para receber a boa semente da palavra de Deus tem como destino a frutificação multiplicada de bons frutos que abençoarão a muitos. Lágrimas de confissão, de arrependimento, irrigam o solo de um coração voltado para Deus e geram frutos de perdão e paz, além de muitos outros. 4. O S de safra. Diz o provérbio que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tal semente, tal fruto. Pessoas são árvores que geram frutos. Se ao longo da vida semeiam bons frutos, estarão colhendo boa safra. Veja se você conhece uma pessoa que lembra uma árvore seca ou com frutos amargos, com histórico de problemas e conflitos de A a Z. Mergulhe em sua historicidade e você descobrirá semeaduras de frutos de pecado. Mateus 12:33 alerta que pelo fruto se conhece a árvore. Atente ao conselho. Se até aqui você semeou para si e para os outros frutos ruins, pare agora e decida iniciar o plantio de frutos bons. Aceite que o semeador Jesus lhe dê a boa semente da palavra, que é poderosa para transformar sua vida. E decorrido um tempo, cessará a colheita da safra ruim e virá a colheita da safra boa.
5. O quinto S é o do salário. É verdade que Jesus é o semeador, mas é verdade também que ele nos convida a semear e nos abastece de orientações para que semeemos bons frutos, a fim de colhermos boa safra. É verdade que o semeador do reino de Deus enfrenta grandes lutas, mas é verdade também que muito maiores são as nossas vitórias. É verdade que o semeador enfrenta obstáculos do tempo hoje, de forte perseguição. Em algumas áreas do mundo, aqueles que seriamente pregam a palavra de Deus enfrentam os solos do coração que não compreendem a palavra, não têm firmeza na caminhada com Deus e tudo é motivo para se desviar. Bem como enfrenta aqueles que estão focados apenas nas coisas deste mundo, são ateus, agnósticos, descreem de céu e inferno, de vida ou morte eterna. É verdade que, conforme Apocalipse 6, dos versos 9 ao 11, no céu, debaixo do altar, estão as almas dos que morreram por amarem a palavra, por testemunharem de Deus, os quais clamam por justiça. Mas o número dos que ainda vão morrer não se completou. Qual será o número? Quem serão os próximos a morrer? É verdade que hoje, em muitas regiões e em países vizinhos do Brasil, missionários cristãos estão sendo perseguidos, terrivelmente torturados e mortos. É verdade que, conforme Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, para os que rejeitaram o semeador Jesus e a semente da palavra de Deus. Mas é verdade também que a Bíblia tem 8.000 promessas para os que aceitaram ser solo frutífero e deram continuidade à semeadura plantada à boa semente por onde passa. De tão alto, somente o banco do céu pode pagar o salário do semeador do reino. O salário da terra certamente é maravilhoso, mas o salário do céu é incomparável. Vejamos as promessas em 2 textos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, versículos 5 e 6. E como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Eu estou trabalhando para receber este salário. E você? Para sua inspiração, ouça a música O Semeador, na voz de Fabiano Procati. Saiu o semeador a semear a semente do amor para nos restaurar. Lançou as sementes e uma caiu à beira do caminho e as aves a comerão. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo morreu, porque sem raiz a semente logo seca. Sem o semeador a vida não há. Outra caiu entre os espinhos, eles cresceram e a sufocaram. A outra semente caiu em mim, ela achou um lugar pra germinar.